com você para pensarmos sobre um milagre em 4 direções. Atos capítulo 3, Atos dos Apóstolos capítulo 3. Atos 3. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9ª, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Amém. Ó Pai, agradecemos pela leitura da Tua palavra, mas que essa palavra ela seja semeada no nosso coração. Oramos em nome de Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Curas físicas aparecem com frequência no livro de Atos dos Apóstolos. Dos 28 capítulos de Atos, em 12 deles, são registrados 14 milagres de cura física. E alguns estudiosos do livro de Atos dizem que se nós entendermos o sentido desta primeira cura relatada por Lucas em Atos, nós entenderemos o sentido profundo que essas curas elas trazem para nós, para muito além de uma cura física. As lições que essas curas nos apresentam, as lições para as quais essas curas apontam, são profundíssimas e que revestem de grande sentido a nossa vida cristã. É interessante esse texto, inicialmente, por 3 razões. A primeira é que diz que aqueles discípulos iam ao templo. Os discípulos continuaram indo ao templo. Eles agora eram seguidores de Jesus, mas ainda obedeciam a algumas normas do judaísmo, pelo menos na questão cultica, pelo menos nas celebrações. O templo era esse lugar onde as pessoas iam para buscar a Deus. E ao longo do tempo, a Bíblia vai sendo escrita, Deus vai revelando que nós somos o templo de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Todo salvo por Cristo Jesus torna-se automaticamente habitação do Espírito Santo. Uma segunda coisa interessante desse texto é que parece o texto indicar que esse homem era coxo há muito tempo. Há bastante tempo. As pessoas o conheciam ali. E eu fico pensando, será que Jesus nunca viu esse coxo? Será que esse coxo nunca viu Jesus? Jesus foi a Jerusalém algumas vezes. Jesus operou milagres lá. Será que esse homem nunca teve a oportunidade de um encontro com Cristo? E se teve um encontro com Cristo, não foi curado por ele. Isso é um fato que a Bíblia narra, que Jesus não curou todo mundo com quem se encontrou. Ele vai ao tanque de Betesda, ali havia vários enfermos, e ele curou apenas um homem. Isso nos ensina que tudo que Deus faz com propósito. Uma terceira coisa interessante é que nessa conversa de Pedro e João com aquele paralítico, Pedro diz: olha para nós. Olha para nós. Isso
Isso tem alguns significados aqui. O primeiro é que talvez aquele homem, pela sua condição de paralisia, se via como menor do que aqueles que eram, entre aspas, sãos. Lembre-se que na cultura judaica daqueles dias, uma pessoa com deficiência física era vista como alvo da ira de Deus. Essa pessoa é doente porque fez alguma coisa que suscitou a ira de Deus contra ele, tornando-o assim. Ou se nasceu dessa forma, os seus pais devem ter feito algo muito terrível e que atraiu a ira de Deus sobre ele, e essa ira caída sobre eles resvalou em seus filhos. E olhe os filhos nascendo com enfermidades. A Bíblia não ensina isso, mas essa era a maneira como alguns tentavam explicar as enfermidades. Mas Jesus quebra isso. Quando os discípulos estão diante do cego e perguntam, foi ele que pecou, Jesus, ou os pais dele, para que nascesse cegos? E Jesus diz, nem ele, nem os pais dele. Ele tem essa enfermidade para que nele se manifeste a glória de Deus. Então Jesus quebra essa argumentação, irmãos, que os judeus tinham. Tomás de Aquino é conhecido como um dos pais da igreja. E ele é reconhecido pela Igreja Católica como seu maior teólogo, Tomás de Aquino. E conta-se que o Papa Inocêncio IV convidou Tomás de Aquino para ir a Roma. E lá ele mostrava, dentro de dos peitorais do Vaticano, ele mostrou todo aquele prédio, aquela imponência, todo aquele ouro, toda aquela riqueza. E ele disse para Tomás de Aquino, está vendo aonde nós chegamos? Hoje nós não dizemos mais, como Pedro disse àquele paralítico lá no templo, eu não tenho prata nem ouro. Olha, nós agora temos. E a história diz que Tomás de Aquino teria dito ao Papa Inocêncio IV, de fato, vocês não precisam dizer como Pedro, não temos prata nem ouro, porque vocês têm. Mas vocês também não podem dizer como Pedro disse àquele paralítico, levanta, toma o teu leito e anda. Vocês têm riquezas, mas não têm o poder de Deus. Isso é interessante. Porque, irmãos, nós somos o povo de Deus e sobre nós repousa o poder de Deus. E nós temos que dizer às pessoas, olhe para nós, porque nós estamos olhando para Jesus. Olhe para a minha vida, porque eu estou vivendo de uma forma a apresentar a pessoa de Jesus. Nós temos a resposta que é Cristo. E devemos olhar para aqueles que nem são limitados fisicamente, mas que têm vazios na sua alma, vazios existenciais, e dizer para eles, olhe para mim, porque eu estou olhando para Cristo, e em Cristo está a solução para a sua vida. Esse milagre, ele aponta para 4 direções diferentes. Em primeiro lugar, este milagre aponta para cima. E o versículo 16 diz, e pela fé no seu nome, o nome de Jesus, fez o seu nome fortalecer a este que vedes, que agora era o paralítico curado. E conheceis, são palavras de Pedro. Sim, a fé que vem por ele, Jesus Cristo, deu a este, o paralítico, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Este milagre não é um milagre que tem em si a razão de tudo. Mas Pedro diz que aquele homem foi curado segundo a eficácia de Jesus, segundo o poder de Jesus, segundo o nome de Jesus, porque o nome de Jesus o carrega. Então, em primeiro lugar, este milagre, essa cura deste homem apontou para cima. Ou seja,
Quem realizou esta obra miraculosa foi o Senhor Jesus Cristo. Quem merece a glória, o crédito, o louvor, os aplausos, os elogios por este feito extraordinário é o Senhor Jesus Cristo. E aqui é uma característica do milagre bíblico: ele não glorifica homens, ele não glorifica uma igreja, ele não glorifica um pastor. Irmãos, eu fico triste, subindo a rua Marari, há um templo que abriu-se ali, e há uma faixa dizendo: venha aqui, porque aqui tem cura. Isso me revolta toda vez que eu passo ali na frente. É o meu caminho para vir para a igreja. Eu não sei quem viu isso aí. Quem já viu? Vários irmãos viram. Eu digo para minha esposa: porque se ali tem cura, eles não vão nos hospitais curar, meu Deus do céu. Que desumanidade, que maldade. Esperar que as pessoas venham para serem curadas. Isso é no mínimo desumano, para não dizer desonesto. Aqui tem cura. Não. Não. 1000 vezes não. Só há um que tem poder de curar, e esse é Jesus Cristo. É Ele o único digno de receber a glória, a honra, o louvor, pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. Irmãos, aqui em nosso meio, nós não levantamos bandeira de cura nenhuma, mas nós levantamos a bandeira do Evangelho, e o Evangelho é de uma pessoa, e essa pessoa tem um nome, é Jesus Cristo. E Cristo opera grandes coisas. E se Ele fizer, Ele continua sendo glorioso e maravilhoso. E se Ele não fizer, Ele age com propósitos e Ele continua sendo grandioso, maravilhoso e todo-poderoso. Mas uma é a realidade: o milagre, que é milagre de Deus, é aquele que engrandece o nome de Jesus. E nós vivemos em pleno século XX. Num avanço tecnológico e científico sem precedentes. Mas nós continuamos crendo em milagres. Aquilo que o homem não pode fazer, nós cremos que Deus pode fazer. Mas faz quando quer, faz na hora que quer, se quer fazer. E em qualquer que seja a situação, nós louvamos ao nome de Jesus. Segundo, este milagre não só aponta para cima, para Cristo, e a nossa vida tem que ser vivida para a glória de Cristo, mas este milagre também aponta para a frente. Versículo 21, acompanhe comigo, por favor. O qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais, é Pedro falando, Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. O que isso quer dizer? Pedro aponta para um tempo futuro. Um tempo em que tudo seria restaurado e será restaurado. É um tempo que nós ainda também aguardamos, e aguardamos pela fé na eterna, verdadeira e infalível palavra de Deus. Pedro está falando para um cumprimento profético, e haverá de acontecer. Ali aconteceu algo que Isaías havia predito. Isaías 35, versículo 6, os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará. E de fato aquele coxo em Jerusalém levantou-se e saiu andando. E Pedro disse: isso aqui é apenas um sinal daquilo que Deus ainda vai realizar, daquilo que Deus ainda vai fazer em um tempo futuro. E para que servem os milagres na Bíblia? Os milagres na Bíblia, irmãos, são apenas amostras grátis. Os milagres na Bíblia são apenas pequenas amostras daquilo que nos espera na eternidade. Quando Jesus curava um cego, ele estava tentando dizer às pessoas: no meu reino não haverá cegos. Quando curava um coxo, ele queria dizer isso.
no meu reino não haverá coxos. Quando Jesus ressuscitava alguém, ele estava apenas dizendo à multidão e a nós. E o registro bíblico traz isso. Ele estava apenas dizendo: no meu reino não haverá mortos, no meu reino não haverá morte, no meu reino a vida reinará abundantemente. Pedro estava dizendo: este milagre aponta para esse tempo futuro, para este mundo perfeito, para este reino maravilhoso. E nesse aspecto, meus irmãos, é muito bom ter uma saúde de ferro. Mas a gente conversa com gente crente, serva de Deus em estágio terminal de câncer nos hospitais, e eles dizendo: pastor, eu estou pronto, eu sei para onde eu vou. O meu corpo está se debilitando, mas eu sei que um dia eu vou receber um corpo perfeito. Eu não sei quem já leu o livro de Joni Eareckson. É uma moça norte-americana. Ela ficou paralítica na adolescência. Um acidente. Ela foi pular na piscina e pulou de mau jeito e teve uma fratura severa na sua coluna e ficou paralítica. Essa mulher anda pelo mundo até hoje. Isso foi na década de 70. Ela até hoje pelo mundo anda, fazendo palestras, testemunhando da graça de Deus, levando milhares de pessoas a Cristo. Você pode pesquisar pela internet. Ela escreveu um livro, inclusive, que conta a sua história. Ela é totalmente paralisada. E num de seus livros, ela afirmou o seguinte: no dia do Senhor, quando eu estiver participando da grande ceia no céu, a primeira coisa que farei será me ajoelhar com meu joelho restaurado e ficar em pé diante dele, Deus, e mover-me na sua direção com toda a minha força. Essa mulher sabe que humanamente ela nunca irá andar mais. Mas ela também sabe, tem plena certeza de que um dia ela irá, na glória celestial, andar pelas ruas de ouro e de cristal. E eu quero dizer com isso, irmãos, que o seu sofrimento tem data de validade para acabar. Que a sua luta não vai durar para sempre. Que a sua tribulação não se estenderá por toda a eternidade. Tudo isso vai passar. E assim como Pedro tentava fazer aqueles homens terem uma perspectiva da eternidade, do reino perfeito, onde habita a justiça, onde não há morte, onde não há enfermidade, onde não há corrupção, onde não há desunião. Nesse reino onde Cristo reina e reinará sobre nós, esse reino é o reino onde viveremos por toda a eternidade. Eu tenho glaucoma, irmãos. Eu estou pingando um colírio novo agora e os meus olhos estão vermelhos. Podia ficar azul, verde, que coisa, vermelho. Mas um dia eu vou viver num corpo que não tem glaucoma. E qualquer enfermidade que me habite, um dia eu vou viver num corpo transformado. E aquele paralítico foi curado por Pedro em nome de Jesus e voltou a andar, mas ele morreu. Mas haverá um dia, a Bíblia diz que ele, como nós, haveremos de ressuscitar. E restaremos com o corpo glorificado. Esse paralítico vai andar pela cidade santa, a Nova Jerusalém, perfeitamente. Então, tire os seus olhos do aqui e agora, ponha os seus olhos no ali e além, ponha os seus olhos na eternidade. Nós temos orado pelo Brasil. Hoje, manifestações pelo Brasil afora aconteceram, tanto do lado da direita quanto do lado da esquerda. Eles fizeram suas manifestações. Eu quero acreditar que eles estão fazendo isso porque querem um país melhor, mais justo, condições de vida melhores. Eu quero acreditar que seja isso. Eu quero acreditar que não seja só massa de manobra de gente querendo mais poder. Mas eu quero acreditar que seja isso. Mas, irmãos, a Bíblia diz que o mundo irá de mal a pior.
as coisas não irão melhorar. Não há um Messias que vai assumir a liderança de uma nação e resolver todas as dificuldades e mazelas dessa nação. Mas haverá um dia em que nós estaremos em um reino onde Cristo reina. E aí sim, aí eu posso lhes garantir, ali a plena e verdadeira justiça estará reinando. Se você tem chorado com lutas familiares ou de saúde, dificuldades das mais variadas, privações das mais variadas, eu quero lhe dizer em nome de Jesus, se você é um crente em Jesus Cristo, tem certeza da sua salvação, é habitado pelo Espírito Santo, eu vou lhes dizer o que a Bíblia diz. E Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já essas primeiras coisas são passadas. Nós temos que viver nessa perspectiva, a perspectiva da eternidade. O segundo movimento desse milagre é para frente. Mas em terceiro lugar, este milagre aponta para dentro. É o versículo 6. E disse Pedro: não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Porque esse milagre aponta para dentro. Pedro fala para aquele paralítico de Cristo. Mostra Cristo, aponta para Cristo. E Cristo é a nossa grande necessidade. Nós precisamos de Cristo, irmãos. Mais de Cristo na nossa vida. Muito mais de Cristo em nós. Talvez haja pessoas aqui que não tenham tido um encontro com Jesus. Um encontro verdadeiro com Jesus. Um encontro real com Jesus. Você não sabe a alegria da transformação, a salvação que Cristo opera no coração de uma pessoa que pela fé entrega a sua vida a Ele. Eu entreguei a minha vida a Cristo ainda garoto. A minha vida teve uma transformação, uma dimensão de transformação extraordinária. E Cristo vem mudando a minha vida ano após ano, desde os meus 11 anos aos 55, eu ainda vibro com o trabalhar do Senhor Jesus em minha vida, as questões relacionadas à salvação, ao céu, à vida eterna, aquilo que me espera, isso faz o meu coração bater mais forte e me faz continuar andando, e não só eu, mas tantos outros que aqui estão, tanta gente que acompanha pela internet, porque ele entende que não só a história da humanidade é dividida entre antes e depois de Cristo, mas que a nossa vida foi dividida. Antes de Jesus, a minha vida era uma. Depois de Cristo, a minha vida foi transformada. Você precisa entender que não é questão de religião, é questão de relacionamento com Deus. Você tem que entender isso, que não é entrar para uma lei, não é entrar para umas regras, mas é ter um encontro vivo com Cristo vivo. Você notou que até aqui nessa mensagem eu não falei de igreja batista, eu não falei de igreja assembleia, eu não falei de outro tipo de igreja, mas eu estou anunciando a você Jesus. Cristo é a esperança. Eu não tenho resposta para você, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou nessa noite. Em nome de Jesus, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Irmãos, que coisa. Nós crentes temos que buscar mais Jesus. Nossa vida com Cristo não pode se resumir ao dia em que nós entregamos a vida a Ele. Mas Ele continua atuando na nossa vida. Pedro precisava falar de Cristo. Capítulo 4 de Atos, versículo 13. Veja, é a mesma história, só mudou de capítulo. Eles estão no cenário do templo agora. Não mais à porta do templo. Verso 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, isso é a multidão no templo, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, não tinham estudo aprofundado como os religiosos,
maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Faz toda a diferença. Mas olha o verso 14. E vendo estar com eles quem? Quem? O homem. O homem que fora curado. O ex-paralítico. Nada tinham que dizer em contrário. Sabe o que está acontecendo aqui? É que esse homem começa a andar com Pedro e João. Porque os discípulos de Jesus andavam juntos. Esse homem nem falou assim, ai que bom, agora estou saltando, agora eu posso andar, muito obrigado, tchau, Deus abençoe. Não. Esse homem foi andar junto com os discípulos de Jesus, porque ele tornou-se discípulo de Jesus, seguidor de Jesus. Porque quem conhece a Cristo e seu poder transformador, não quer se afastar. Quer se aproximar cada vez mais. A cura física sem cura da alma é muito perigoso. Porque tem gente pregando, vem aqui que aqui tem cura. E tem gente que é curado do físico, mas vai morrer um dia. E aí? Não tem certeza de salvação? Não entregou a vida a Cristo? Não tem a garantia da vida eterna, que é o Espírito Santo que sela. A Bíblia diz isso. O inferno está cheio de gente que foi curado. Cura física. Está sofrendo aquelas experiências terríveis do inferno e foram curados. De que adianta? Portanto, a primeira e mais importante cura que você precisa se preocupar é a cura do seu coração, é a cura da sua alma. Se você tiver isso, você tem tudo o que precisa para viver nesse mundo, debaixo da graça e do poder de Deus. Eu não tenho prata e ouro, mas eu tenho Cristo. Se você entregar a sua vida a Jesus hoje, pela fé, a sua vida vai ser transformada. A sua vida nunca mais será a mesma. Mas, em último lugar, este milagre aponta também para baixo. E é o capítulo 4, versículos de 1 a 4. E estando eles falando ao povo, Pedro e João, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, e doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E lançaram mão deles e os colocaram na prisão até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Para cima, para frente, para dentro, para baixo. Por que para baixo? A primeira vez que eu fui a Israel, nós fomos à casa de Caifás, o sumo sacerdote, Anás e Caifás, né? Sogro e genro. E o guia nos levou ao lugar onde eles acreditam, talvez não seja, o lugar onde Jesus passou aquela noite lá na casa de Caifás. E saímos da casa de Caifás, irmão Lauro estava comigo, irmão Onan estavam comigo, havia outros irmãos lá, e nós fomos descendo, e chegamos a um local, e o guia disse, aqui Jesus ficou aquela noite toda. E ali de cima, então você olha para cima e tem aberturas, o Silvio estava lá também, tem aberturas. E ele disse assim, as pessoas ficavam na parte superior, observando por essas aberturas o prisioneiro ser interrogado, ser espancado, ser chutado, ser cuspido
A noite toda. Pedro e João vão ao templo, a hora nona, 3 horas da tarde, o mesmo horário que Jesus morreu. Eles vão ao templo na hora da oração, e aquele dia de oração termina na prisão, num lugar inferior. Eles começam lá em cima, terminam o dia lá embaixo. Mas você não vê nesses homens nenhum tipo de murmúrio, de questionamento, de reclamação. Eles fizeram exatamente o que eles tinham que fazer. Eles se sacrificaram para que alguém pudesse ter o conhecimento de Cristo e do seu poder. E aqui é uma palavra para os meus irmãos. Porque Cristo morreu para que nós tivéssemos vida. E para que nós possamos viver a plenitude da vida em Cristo, ouça, nós precisamos morrer. Nós precisamos morrer. O nosso eu, o nosso egoísmo precisa morrer. O apóstolo Paulo ensinou isso quando disse: vivo não mais eu estou crucificado com Cristo, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Para vivermos a plenitude de vida em Cristo, nós temos que morrer. Aliás, esse é o princípio fundamental do discipulado, é morrer. É dizer assim: Cristo vive em mim, e eu vou onde Cristo for. Eu falo o que Cristo falar, eu faço o que Cristo fez. Eu sou discípulo de Jesus. Eu não tenho mais autonomia de vida. A minha vida pertence a Cristo. Ah, você me conheceu antes de Jesus? Pois é, aquele que você conheceu antes de Jesus, ele morreu. Agora eu vivo para Cristo. Eu vivo por Cristo. A grosso modo, é a experiência do primeiro amor da vida da gente. Eu me lembro de uma menininha na 4ª série da cidade de Cascavel, no Paraná. Não sei o que ela estava fazendo lá em Olinda, em Jardim Brasil, aquele bairro pobre. Aquela menina. E quando eu olhei para ela, eu me apaixonei. E namoramos ali um tempo considerável. Claro, ela não sabia. Ela não sabia, ela nunca soube. Mas aquele garoto, aquela criança. E quando eu chegava na sala e havia... você está rindo de mim, mas você também. Seu santarrão. Não é assim o primeiro amor? A gente só pensa na pessoa. Depois ela foi embora, eu continuei estudando, cresci, e eu lembro, porque faz parte da minha vida, mas eu não fico, passou. A nossa vida com Cristo, ela tem que ser assim. Jesus, Jesus. Porque Cristo disse, Jesus disse o que ele disse. Ele falou isso. É verdade, está aqui na palavra. Jesus, como eu amo Jesus. Como eu amo Jesus. Mas eu estou fazendo isso, mas eu não posso fazer isso. Meu Deus, eu não posso fazer isso com Jesus. Meu Deus, Jesus. Não, jamais, Senhor, jamais. Eu vou agradar o Senhor. O Senhor é o grande amor da minha vida. Aqueles homens viram Jesus morrer naquela cruz por eles. Aqueles homens, e Pedro especialmente, estava naquela noite na casa de Caifás. Ele viu os bofetões, as cusparadas, os chutes. Ele viu. Ele viu a coroa de espinhas sendo cravado
na sua fronte. Ele viu. Para ele ser preso não era nada. Seu coração estava cheio de amor por Jesus. Para vermos milagres, irmãos, a gente muitas vezes precisa estar disposto a perder, a ceder, a renunciar. Para vermos milagres de Deus na nossa vida, a gente precisa morrer. Foi um pastor que foi, aliás, de um empresário, que foi ao gabinete de um pastor, e o pastor tinha uma caixa de vidro com espelhos. E o empresário ficou olhando para aquilo e falou: "O que é isso aí, pastor?" Ele falou: "Isso aqui é o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes." "Posso ver?" "Pode." Ele olhou por cima assim. Tinha 5 pães e 2 peixinhos. "Mas que milagre é esse? Só tem esses peixes e pães aqui." Ele falou: "Que milagre a gente só vê com o joelho no chão." "O joelho no chão?" Falei, "Você quer ver o milagre?" Tá bom. Posicionou a caixa assim, disse: "Se ajoelha aí." E aí ele olhou por baixo daquele vidro transparente do fundo, e a imagem dos pães e peixes eram refletidas nos espelhos lá dentro, e aquilo se multiplicava. Ele olhou e ele viu muitos pães, muitos peixes. Quando ele levantou, o pastor disse: "Você viu?" "Vi." "Você só viu o milagre porque você pôs os joelhos no chão." Para a gente ver milagre, meus irmãos, a gente precisa pôr o joelho no chão. A gente tem que diminuir para que Cristo cresça. A gente tem que morrer para que Cristo viva em nós. A gente precisa ter mais de Cristo na nossa vida e menos de nós. Isso é além de cantar, de pregar, de ensinar, de vestir roupa de ver Deus e vir para a igreja, de carregar uma Bíblia. Isso é muito mais. É a morte da gente para que Cristo viva em nós. Mais de Cristo e menos de nós mesmos. Quer ver milagre? Então entenda isso. Você precisa diminuir para que Cristo cresça. E Deus é poderoso para fazer milagres, amém? Cego ver, coxo andar, morto ressuscitar. Deus pode tudo. Ele age com propósito. Mas há milagres muito mais importantes que Deus faz. Como essas transformações dentro da gente, que nos tornam pessoas melhores. A começar com o maior de todos os milagres, quando nós cremos em Cristo, pela fé em Jesus, reconhecendo nossos pecados, e o Espírito Santo veio habitar em nós e transformou a nossa vida. Quer ver milagres? Se ponha de joelhos aos pés de Jesus. Vamos orar? Gratidão, Senhor, por essa noite, pela reflexão na Tua palavra. Hoje o Teu Espírito nos conduziu a olhar para cima, a olhar para Cristo, a olhar para frente, as promessas, um futuro, a encher o nosso coração de esperança, a olhar para dentro e ver que a vida da gente só muda quando nós abrimos o coração para Jesus entrar e transformar a nossa vida. E também aprendemos que esse milagre que o Senhor realiza também nos leva para baixo, quebrando nosso orgulho, nossa soberba, nossa mania de superioridade, nossa justiça própria, nos leva para baixo, para que sejamos na prisão escravos de Cristo. E assim, ver a beleza de Cristo se ver em nós. Nós ainda estamos orando e falando com Deus. Você pode sair desse lugar hoje
sem que nada mude na sua vida. E eu vou lamentar muito isso. Você pode sair daqui hoje à noite e fazer desse culto mais um culto. Ou você pode sair nessa noite com o milagre de Deus realizado na sua vida. Mas você precisa dar ouvidos à palavra de Deus. Precisa crer que Cristo opera grandes coisas. E coisas que não se limitam a essa vida, mas que ganham a vida vindoura, a vida futura. Mas só com Jesus. Sem Cristo não há mudança, transformação nenhuma. Que você e eu precisamos morrer para Jesus viver em nós. Tem algum crente em Jesus que diz: pastor, eu estou tomando decisões nessa noite. Estou tomando decisões nessa noite. Eu preciso ser lembrado em oração. Tem alguém assim? Amém, 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 amém. Na galeria, amém, amém. Graças a Deus no coral. Tem pessoas assim? Amém, glória a Deus. Aqui embaixo, mais alguém? Eu estou tomando decisões, amém, amém. Isso mesmo, amém, amém. Agora tem alguém que ainda não é crente em Jesus, crente verdadeiro em Cristo. Você nunca teve um encontro com Cristo, pois sem prata e ouro hoje eu te apresentei o Cristo verdadeiro. E tendo ouvido a palavra de Jesus, você diz: pastor, eu quero esse milagre na minha vida. O milagre da transformação, o milagre da salvação. Pastor, eu entrego minha vida a Jesus agora. Levante sua mão. Eu, pastor. Alguém, levante sua mão. Bem alto. Levante sua mão em nome de Jesus. Deixa eu ver sua mão. Alguém, eu entrego agora minha vida a Jesus como meu Salvador. Eu quero o milagre da salvação, o milagre da transformação. Eu abro meu coração para Jesus. Alguém assim, levante sua mão. Não tenha medo, não tenha vergonha. Você não é crente em Jesus. Você quer entregar sua vida a Cristo agora? Entregue sua vida a Jesus. Levante sua mão. Eu, pastor, eu quero entregar minha vida a Cristo. Vamos ficar em pé. Obrigado, Deus eterno. O Senhor falou conosco. Decisões estão sendo tomadas. Pessoas precisam de oração. E nós queremos, meu Pai, agora orar por essas pessoas. E vamos convidá-las a vir à frente enquanto o hino está sendo cantado. E, ó Pai, rogamos que o Senhor não permita que alguém que foi tocado por Ti para uma vida cristã mais vitoriosa ou para entregar a vida a Jesus, fique no lugar onde está. Mas que o Senhor, pelo Teu Espírito, a traga até o Teu altar. Traga esta vida aqui à frente. E nós vamos orar por todos eles aqui. Assim oramos. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto cantamos,